Olá pessoal, então dando continuidade à nossa aula, vamos falar hoje sobre sequenciamento de DNA, o método Sanger, algo que foi fundamental para a biotecnologia, para a bioinformática, desenvolvimento da bioinformática se deu inicialmente através do processamento de dados, sequenciamento de método Sanger. Então vamos aprender um pouco como é feito esse sequenciamento e como é que a gente faz para analisar os dados desse sequenciamento. Esse é o objetivo da aula de hoje. Então é demonstrar o método de sequenciamento, apresentar alguns fatores que influenciam no processo e apresentar então o software para o processamento e análise de sequência. Bom, o método de sequenciamento Sanger, ele é um método que ele foi desenvolvido através de terminadores de cadeia. Ele foi desenvolvido por 100 colaboradores, em 75 e depois publicado em 1977. Então, o primeiro genoma foi de um fago, os 5.375, 9 genes, sequenciado. Depois o Saccharomyces, o primeiro eucarionte, em 96. O primeiro animal, um verme, 100 milhões de pares de base, olha só. 98. A primeira planta, Arabidoses, em 2000. E o genoma humano, ainda o rascunho aqui com 3 milhões de pares de base em 2001. Então, eram dois grupos, Então, um grupo publicou na Nature e outro grupo na Science. Bom, como é que funciona, então, esse esquema de terminadores de cadeia? Então, você tem uma sequência que ela vai ser, você tem ali você tem uma sequência de nucleotídeos que precisa ser determinada, Tem uma fita de DNA ali, no qual você tem, as extremidades são conhecidas, então você pode usar um primer, para iniciar esse processo. A gente já, na aula de PCR, eu expliquei para vocês que a DNA polimerase ela só pode se ligar ao DNA quando é dupla fita, senão ela não consegue se ligar, abraçar o DNA. Então você usa o primer, então você sempre vai ter uma extremidade conhecida onde você vai poder ligar um primer. E aí você vai fazer então essa reação de amplificação. Qual que é o segredo aqui no método Sanger? O que diferencia ele da PCR? Igualmente, você vai ter nucleotídeos lá e a polimerase vai adicionar esses nucleotídeos. Só que no meio dos nucleotídeos normais, você tem os nucleotídeos terminadores de cadeia. E cada um, você tem um nucleotídeo terminador de cadeia para cada base, e cada um está marcado com um fluoróforo diferente. Então, sempre que eles entram durante o processo de síntese da fita complementar, a fita que está sendo copiada, eles interrompem o processo. E aí você vai gerando fragmentos de diferentes tamanhos com a diferença de um par de base entre eles. E assim, você vai passar isso por um capilar que diferencia então esses fragmentos em um par de base e ele vai lendo então essa sequência de bases. Basicamente é isso que funciona. Detalhes então. Então, o nucleotídeo normal, você vai ter uma mistura de nucleotídeos normais, onde tem uma extremidade, a extremidade de 3' OH livre aqui para ser adicionado outro nucleotídeo, mas você tem o nucleotídeo terminador de cadeia. Também é o nucleotídeo normal, mas na extremidade de 3' você não tem o OH, Você não tem o oxigênio, você só tem o hidrogênio. Então, ele não consegue incorporar mais, a polimerase ela não consegue incorporar mais nucleotídeos. Então, ela para de fazer a síntese da fita de DNA, então é interrompido esse processo. Então, você tem lá, após essa amplificação, você vai ter fragmentos de diferentes tamanhos marcados, então, cada um na sua extremidade vai ter esse nucleotídeo terminador de cadeia, cada base marcado com um fluoróforo diferente. Quando você for passar no capilar, o capilar vai organizar isso de acordo com o tamanho, então os fragmentos menores vão passar primeiro, e eles têm uma diferença de um par de base.
E aí, à medida que vai passando, o equipamento vai lendo e vai identificando a base. Essa base, essa leitura, ela aparece na forma de um eletroferograma e há um pico para cada base aqui, como vocês podem ver. Tá? Então, à medida que vai passando então esses fragmentos no capilar, eles vão sendo lidos, qual que é a base que está na extremidade. Isso aparece na forma de um pico aqui, que é o eletroferograma, e você vai determinando então a sequência de DNA. Então, nos sequenciadores, a diferença de tamanho permite a separação dos grupos de fragmento, e essa distribuição normal da passagem dos fragmentos é representada pelo eletroferograma ou cromatograma de cada sequência. Então, você tem, né, uma mistura, né, no final da amplificação de fragmentos de diferentes tamanhos, todos marcados na sua extremidade com um nucleotídeo terminador de cadeia, sendo um fluoróforo para cada base. Então, quando você inicia a eletroforese, né, esses nucleotídeos vão atravessar o capilar, eles vão correr pelo capilar e vão ser organizados conforme o tamanho. Então, os menores correm mais rápido que os maiores. E aí você vai ter cópias, né? Você vai ter milhares de cópias de cada fragmento. E aí o equipamento ele consegue então ler, fazer a leitura, né, de qual que é a base que está passando ali, e assim ele vai detectando qual que é a sequência. Cada um dos 4 terminadores de dióxido estão marcados com a fluoresceína e rodamina. A fluoresceína é excitada pelo laser, absorve energia e transfere para a rodamina. A rodamina emite a luz em um comprimento de onda característico para a identificação dos 4 nucleotídeos que determinam a fita de DNA. Né? Então você tem a fluoresceína e tem a rodamina, cada um marcado então, né, com um componente que tem um comprimento de onda diferenciado. Então, por isso que você consegue identificar as bases. Então, o laser ele excita essa base e o equipamento ele consegue então detectar a resposta a essa excitação pelo comprimento de onda e determinar qual que foi a base que está passando naquele momento. Né? Então, cada uma das bases, né, então ela tem, né, um componente diferente que tem um comprimento de onda diferente. Por isso que você consegue diferenciar qual que é a base que está passando ali dentro. E aí, por exemplo, né, você vai aplicar corrente, esses fragmentos vão ser organizados de acordo com o tamanho e você excita, faz a leitura e ele vai determinando a sequência e essa sequência vai aparecer na forma do eletroferograma. A gente tem a sequência, se a gente pegar essa sequência e jogar lá no BLAST, por exemplo, a gente vai ver que pertence a essa baleia aqui. É assim que funciona o sequenciamento e a identificação da sequência. Aqui em detalhes, né, o que é isso? O capilar, então, ele tem esse nome, não é à toa, são canais muito fininhos da finura, da espessura de um fio de cabelo, onde corre um polímero aqui dentro, né, e o DNA, então, as moléculas de DNA, elas atravessam esse polímero. Em determinado momento, né, em determinada posição desse equipamento, tem uma câmara CCD, é uma câmara muito sensível que consegue fazer a detecção de quais nucleotídeos estão passando ali. Ó. Então, você tem um detector, um laser que excita esse processo, né? Então, isso aqui vai sendo correndo constantemente, né? Os fragmentos vão passando, e esse detector vai detectando qual que é a base que está passando ali e expressa isso na forma de eletroferograma. Basicamente é isso que acontece. Tá? Então começa lá com o processo da amplificação, onde você vai ter nucleotídeos normais misturados com nucleotídeos terminadores de cadeia, cada um marcado com um fluoróforo diferente. Eles vão ser adicionados, vão formar então fragmentos de diferentes tamanhos. Esses fragmentos vão ser organizados durante a eletroforese pelo tamanho, então os menores vão passar primeiro e os maiores depois, e essa diferença entre eles é de um par de base, e aí você vai determinando então a sequência de DNA. É assim que acontece o milagre do sequenciamento pelo método do sangue. Né? Então, mais uma vez aqui, esse eletroferograma, na verdade, se a gente enxerga ele assim, mas se a gente dividir cada um dos comprimentos de onda, é isso que nós temos aqui. Né? Então, você tem para cada nucleotídeo, né, você tem identificação pelo determinado comprimento de onda, mas ela aparece como um gráfico único aqui. Né?
Então, à medida que vai passando lá, vai identificando a sequência. Então, primeiro um C, né, depois um A, depois um T, depois, né, um A novamente, depois um G, e assim vai sendo determinada a sequência de vídeos. Em 1997, né, foi desenvolvido então o sequenciador automático que fazia com 96 capilares e 5 corridas por dia, conseguia sequenciar em torno de 200 mil pares de bases. Em 98, um novo equipamento passou para 308 mil pares de base. Em 2001, um equipamento mais moderno com a capacidade maior de sequenciamento. Então, esse é o Megabase 1000. Então, sempre o que sai desse equipamento é esse eletroferograma, é isso que a gente vai visualizar, é isso que a gente vai analisar, é isso que a gente recebe. Então, você recebe um arquivo no formato ABI, e quando você abre ele, é isso que você tem. Você tem a sequência mais a informação de qualidade de cada uma dessas bases aqui. Consequentemente, né, com o desenvolvimento desses sequenciadores automáticos, o número de sequências depositadas no DIMRI, ele cresceu de maneira exponencial. E hoje a gente tem mais sequências do que a capacidade humana de analisar todos esses dados. Bom, o que acontece no sequenciamento automático? Então, as amostras são aplicadas por eletroinjeção, há uma alta velocidade e resolução na separação dessas amostras. Você tem, então, né, cada base marcada com um fluoróforo diferente, e você usa um kit, né, um kit comercial chamado Big Dye. Ele já vem com tudo ali, ele já vem com a polimerase, ele já vem com um tampão, já vem com essa mistura, né, de nucleotídeos normais, nucleotídeos terminadores de cadeia. Ninguém sabe, isso é um segredo industrial, ninguém sabe como é que é, né, essa mistura é determinada, né, qual que é a proporção, né, tem uma proporção exata entre eles, mas basicamente se faz, né, você prepara então uma reação de amplificação com esse kit Big Dye, amplifica, né, num termociclador normal. Geralmente a gente usa um termociclador que cabe a uma placa, né, porque daí fica mais fácil o processo, e depois a gente retira essa placa daqui do termociclador, faz a purificação para remover enzima e outros detalhes e leva esse material para o sequenciador, que na verdade o que o sequenciador faz, ele faz a eletroforese capilar. Tá? Bom, o que diferencia a amplificação, né, da PCR? A amplificação aqui para o sequenciamento da amplificação para a PCR. Igualmente, nós vamos ter vários ciclos com 3 etapas. Só que essas etapas, então, igualmente, a gente vai ter uma etapa de desnaturação, uma etapa de anelamento que geralmente acontece a 60 graus, tá? E aqui está a grande diferença, pessoal. Eu faço, né, uma etapa de extensão de 4 minutos. Professor, por que essa etapa de extensão é tão longa? Porque como eu tenho nucleotídeos terminadores de cadeia, à medida que entra o nucleotídeo de terminador de cadeia, esse processo é interrompido e a polimerase tem que começar a síntese novamente. Então eu deixo 4 minutos para que isso se repita N vezes e dê tempo suficiente para formar fragmentos de diferentes tamanhos a cada ciclo. Isso vai sendo repetido até no final do processo, que você vai ter uma quantidade imensa, né, desses fragmentos de diferentes tamanhos, cada um marcado então tendo um nucleotídeo diferente na sua extremidade marcado então com um fluoróforo específico. Né? Então o que você vai ter lá no tubinho? Você vai ter então ataque, né, a polimerase, você vai ter a sua sequência alvo, você vai ter os nucleotídeos normais e os terminadores de cadeia, e vai ter o primer, e vai então, né, montar a reação para que ocorra o processo de amplificação. Então essa amplificação é linear, não é exponencial, né, por causa daqueles 4 minutos lá. Você inclui somente um primer, isso também é importante, você não, né, porque você quer que essa extensão aconteça até o final, então você só deixa um primer, e como cada vez que entra um nucleotídeo terminador de cadeia, esse processo é interrompido e inicia novamente, você vai formando fragmentos de diferentes tamanhos. O número de ciclos influencia por ser uma amplificação linear, e a importância de purificar os produtos de PCR, né,
Então, quando você acaba esse processo de amplificação, como você tem resíduos ali da enzima, você tem uma mistura de DNTPs e DTPs, você tem que remover para que isso não influencie nesse processo aqui, né? Então, se você vai sequenciar produto da PCR, você tem que purificar antes de enviar lá para fazer o sequenciamento, porque as DNTPs daquela sua PCR convencional que você fez, ela pode interferir nesse processo na hora de fazer a reação do sequenciamento. Bom, como é que eu purifico, né? Tem um método muito barato de purificar produtos de PCR. Então, eu posso fazer minha PCR, eu posso correr essa PCR, eu posso cortar, então, esse fragmento do gel e fazer um método freeze squeeze, no qual você corta, então, esse fragmento com o auxílio de uma lâmina de bisturi, congela ele, coloca num tubinho, descongela com uma ponteira, centrifuga e pega aquele sobrenadante ali e no sobrenadante você vai ter o seu DNA purificado. Então, após a amplificação, as amostras são precipitadas e purificadas utilizando então a mistura de isopropanol. Você adiciona a formamida, que é um reagente que mantém as fitas de DNA fita simples e faz a eletroforese no sequenciador. Geralmente, né, esse sequenciador automático, ele tem um robozinho, né, que vai passando em cada poço aqui, coletando as amostras. Então, para que essa placa ela fique no local certo e não se mova durante o procedimento, né, você coloca essa placa num sanduíche aqui e depois acopla esse sanduíche também. Aí lá no equipamento você vai fazer o espelho da placa onde você pode, né, escrever o que tem em cada um dos postos para facilitar depois a identificação do resultado. Então esse aqui é o equipamento de eletroforese capilar, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com esse equipamento tanto lá na URGS como em Brasília, e eu fiz um curso, né, de sequenciamento de eletroforese capilar, né, em 2014, né, o que me habilitou a trabalhar com esse equipamento. Bom, o que acontece dentro desse equipamento? Então, basicamente, é um equipamento que faz uma eletroforese. Então, você tem uma fonte, né, de tensão ali, né? Você tem lá o catodo e o anodo, né? Você tem esses tampões lá, e você imprime essa corrente, então, né, emite essa corrente que vai fazer com que o seu DNA migre, né, sendo atraído para o polo positivo, ele vai fazer essa migração, ele vai passar, então, pelo detector e vai identificar qual que é a base que está correndo ali, né, e isso vai aparecer na forma do eletrograma. Aqui mostrando em detalhes, tá, pessoal, como é que é lá. Então, você lá no capilar, em determinado momento, né, vai ter uma câmara de CCD, né? Então, ela vai ser, ele vai ser excitado pelo laser. Isso vai passar por um prisma que vai determinar, então, o comprimento de onda para cada um dos fluoróforos diferente. Isso vai ser detectado e vai ser expresso na forma do nosso eletroferograma. É assim que acontece lá dentro do equipamento. Então, os fragmentos eles são separados, né, pelo tamanho, mas esses fragmentos menores aqui, como eles são muito pequenos, eles podem correr juntos. Então, geralmente, né, no início do sequenciamento, você tem uma baixa resolução, né, você tem picos ali, né, como as bases correm junto, o equipamento ele lê duas bases na mesma posição, e isso dá uma baixa resolução. Então, geralmente, a gente descarta, né, essa região de baixa qualidade. Então, aqui é o equipamento por dentro, quando você abre ele, tá? Então, aqui está um tampão, né, anodo, aqui está o catodo, tá? Aqui está o capilar, ó, os capilares vêm, passam aqui, ó. Aqui está o coração, né, do sequenciador, ó. Aqui está a câmara CCD, aqui a temperatura ela é aquecida, por isso que tem aqui, ó, cuidado, calor, né? A temperatura vai a 60 graus. E isso aqui, pessoal, é uma bomba, ó. Isso aqui é uma bomba, né? Aqui você tem um polímero, o que ela faz? Ela suga esse polímero
e injeta esse polímero dentro dos capilares. Então você tem, né, um polímero correndo por dentro desse capilar. E aqui é a parte, né, do robozinho aqui, ó, vocês estão vendo aqui as agulhas aqui, ó, elas que vão vir aqui, né, e vão sugar o tampão, vão sugar as amostras e vão fazer então essas amostras correrem aqui pelo capilar, que vão passar aqui na câmara de CCD, onde vai ocorrer esse sequenciamento. Então vejam que tem o espaço para você colocar duas placas aqui, com 96 amostras cada placa, né? Geralmente uma corrida com duas placas, ela depende do protocolo, mas ela vai levar umas 2 horas até 4 horas, então você pode fazer várias placas, né, no dia, e você coloca lá para correr, e depois você, né, o equipamento está vinculado ao computador, você coleta esses dados. Então, o capilar e os reservatórios, eles estão cheios, né, contendo eletrodos, são cheios com tampão, a amostra é introduzida com a placa, e os íons arrastam as moléculas de água formando um fluxo que é direcionado para o outro. Né? Então, aqui são as partes do equipamento que eu já expliquei, né? Então, você tem um tampão aqui, você tem um polímero, os capilares, e aqui, né, o outro tampão e as placas. Bom, olha só, pessoal, esses tampões, né, então esse aqui é o catodo, né, então ele vem aqui nessa superfície, nesse recipiente, né, você vê que tem um plástico protegendo aqui, você tira esse plástico, e ele tem uma etiqueta de radiofrequência. Então, com essa etiqueta de radiofrequência, quando você coloca no equipamento, ele lê essa etiqueta aqui, ele identifica quando foi fabricado e qual que é a data de validade desse componente. Então, você não consegue utilizar esse componente ou reaproveitar ele, né, se tiver fora do prazo de validade ou se você já usou. Né? Se já usou, já baixou do volume ali, você não consegue usar mais. Tá? E esse aqui é o dashboard, né, com o painel, né, que faz a leitura. Então, quando você coloca tudo lá na máquina e liga o equipamento, ele vai ler, olha, o polímero, ele dá para 960 corridas, tem ainda 580 corridas disponíveis aqui. O tampão, né, o anodo, ele dá para 7 dias, né, ou 7 corridas, né, então ele está novo aqui também, o catodo. E o seu capilar, ele dá para até 160, na verdade, muito mais corridas, né? E já correu aqui 35, né? 40 corridas aqui. Então é isso que você tem, ó, o forno aqui a 60 graus, né? Então ele estava aquecendo aqui, ó, né? Depois que ele aqueceu, aí você já pode fazer a corrida. Bom, qual que é o custo, né? Então, esse custo, né, do sequenciamento, quanto que sai por amostra? Hoje as empresas elas cobram em torno de R$25 por amostra, né? Não é barato, na verdade. Por que é tão caro, né? Porque os capilares, né, e os kits de sequenciamento eles são muito caros. Com dólar agora, pessoal, esse kit de sequenciamento deve estar uns R$5.000. Esse capilar aqui já passou de 10 mil há muito tempo, tá? Então esse preço aqui está defasado, né? Mas tudo é muito caro. Então, isso acaba influenciando no custo final por real. Quando você coloca ali, né, então antes de você iniciar a corrida, então essa bomba ela suga o polímero e tem uma canaletinha aqui, né, que esse polímero passa. E aí você tem que observar se tem bolhas ou não. E você tem que fazer essa remoção de bolhas antes de começar a corrida para que a bolha não entre no capilar e interfira no processo. Bom, como eu trabalhei, né, com o sequenciamento e eu fazia o sequenciador, fazia o sequenciamento, né, sempre é bom, importante deixar claro o que é responsabilidade da pessoa que está operando o equipamento e o que é responsabilidade do usuário que vai usar esse serviço. Então, quem faz o processo de extração de DNA, a PCR, verifica o produto, purifica o produto e quantifica o produto para enviar para o sequenciamento é o usuário. Então, se você tiver um pouco produto, né, um excesso de produto, ou se você não purificou, se essa purificação ficou ruim, vai influenciar
na reação de sequenciamento. O que é feito, né, por quem opera então o equipamento? Ele monta a reação de sequenciamento, então basicamente ele pega a sua amostra e mistura com aquele kit Big Dye. Depois ele purifica, depois de feita aquela amplificação linear, ele purifica e faz a leitura no equipamento. Basicamente é isso que a pessoa faz. Bom, quando eu vou purificar a amostra, né, a gente tem que ver se essa amostra está pura ou se o DNA, por exemplo, está ainda misturado com proteína, né? Então, lá durante o processo de extração, né, a proteína é o principal constituinte de uma célula, então, quando você vai fazer a extração do DNA, você tem que separar, né, o DNA da proteína, e pode ser que venha resíduo de proteína, né? Então, você consegue, como essas macromoléculas elas têm um nível de absorvância diferente, você consegue medir a pureza do DNA, né, utilizando um determinado comprimento de onda e fazendo uma razão, né? Então, um DNA puro, ele tem um valor ali, uma razão entre 1,8 a 2. Tá? Quando essa razão está abaixo disso, pode ser que você tenha uma contaminação com proteínas ou uma mistura de DNA-proteína. Tá bem? Bom, qual que é a quantidade, qual que é a concentração de produto que eu vou enviar? Depende. Se eu tenho produto de PCR, eu vou enviar em torno de 30 a 60 nanogramas em 5 microlitros. DNA plasmidial, eu vou enviar de 100 a 250 nanogramas em 5 microlitros. A maioria dos problemas no sequenciamento está relacionado com a concentração de produto. As pessoas ou mandam uma concentração muito alta ou uma concentração muito baixa de produto. E o que acontece se eu mando pouco produto? Né? Eu posso ter, né, um eletroferograma com uma qualidade muito baixa, onde eu vou ter vários pontos, né, na sequência onde eu não consegui detectar qual que era o nucleotídeo, porque eu tive uma sobreposição, né, de base ali. Tá? Por outro lado, muito produto de PCR também vai influenciar nesse processo. Eu também posso ter regiões aí onde a leitura pode ficar comprometida. Bom, como é que eu quantifico a banda, né? Tem uma maneira barata, tem equipamentos, hoje vários equipamentos que fazem esse processo, mas você tem uma maneira barata de quantificar a banda. Tem DNA que a gente compra, como o DNA lambda, que é um DNA que ele já vem numa concentração específica. Então você pode diluir esse DNA de modo que você tenha uma concentração conhecida por microlitro. Então você vai colocar esse material. Então, por exemplo, aqui eu tinha um material que estava diluído a 50 nanogramas por microlitro. Então aqui eu coloquei 1 microlitro, então teoricamente eu tenho 50 nanogramas, aqui eu coloquei 2 microlitros, então eu tenho 100 nanogramas. E aqui está o meu DNA que eu corri, né? E eu queria medir a concentração. Como é que eu meço a concentração? Eu vou comparando. Então, por exemplo, aqui, ó, poço 4, tá? As bandas estão, né, com uma intensidade parecida, então provavelmente elas têm a mesma concentração. Então, se aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 150, né? Então, aqui eu tenho 150, né? E se aqui eu tenho 150, aqui também está parecido 150, e isso aqui parece que está o dobro, né? Então eu tenho 300 nanogramas. Então essa é uma maneira indireta de fazer essa quantificação. Bom, como é que é a reação de sequenciamento? A reação de sequenciamento é muito simples. Então a amostra que o usuário enviou juntamente com o Prime, então geralmente a gente pede, né, um tubinho que pede para o usuário, ó, você vai mandar sua amostra mais um primer, só o primer, ou primer forward ou primer reverso. Geralmente a gente faz em duplicata, pessoal. A gente faz a mesma amostra com primer forward e a mesma amostra com primer reverso. Né? O tampão Save Money, que é um tampão que você usa, né, que contém 3 HCl, que na presença dele você pode diminuir a quantidade do kit Big Dye, que é muito caro, vocês viram, né? Então por isso que ele chama tampão Save Money. E mais o Big Dye, que contém tudo que você precisa ali, a enzima, o tampão da enzima, os nucleotídeos, né, os glutatídeos normais e os terminadores de cadeia, e faz uma reação de 10 microlitros. Então, por isso que quando a gente pede para o usuário, a gente pede para ele enviar, né, um tubinho com 6 microlitros, então, de uma mistura da amostra e mais o primer. Né? E aí eu acrescento 2 microlitros do tampão Save Money e 2 do Big Dye e formo, então,
né, uma reação, né, total de 10 microlitros, sendo que se for produto de PCR, eu tenho que ter de 30 a 60 nanogramas nesses 5 microlitros, e for DNA plasmodial de 100 a 250 nanogramas, tá bem? Então, o que contém o Big DAR? Ele contém DNTPs, os nucleotídeos terminadores de cadeia, ataque polimerase, né, o cofator de ataque, que é o cloreto de magnésio, e o tampão. Bom, eu sempre faço, pessoal, uma reação controle. O que é essa reação controle? É uma reação no qual eu tenho um DNA conhecido, já purificado, né? Então é um DNA plasmidial. Então eu uso o primer M13, né, e completo essa reação com 3 microlitros para dar aqueles 6 microlitros. Adiciono 2 de tampão, né, do Save Money mais o Big DAR e monto a reação controle. E aí, quando eu faço sequenciamento, o que vai sair do sequenciamento, então, é o eletroferograma, é isso que eu vou receber. É um arquivo no formato ABI, onde eu vou ter minha sequência de DNA, mais, né, o gráfico relacionado, né, a cada base aqui. Isso está diretamente relacionado com a qualidade. Então, no começo, vocês lembram lá que como os fragmentos são muito pequenos, né, eu tenho um ruído aqui, né, eu tenho, né, uma sobreposição de bases que interfere no processo aqui. Então, geralmente a gente descarta esse início e depois, né, vocês podem ver que o eletroferograma, né, a qualidade aqui melhora. O importante é você ter picos únicos, né, e bem definidos, né, com tamanho uniforme. Isso está relacionado à qualidade. Vejam aqui que eu não tenho picos únicos e eles não estão uniformes, eles têm tamanhos diferentes. Então é uma região de baixa qualidade. Bom, no que eu posso aplicar o sequenciamento? Estudo de genes, diagnóstico forense e clínico, identificação de indivíduos, estudos comparativos de evolução do genoma, né? E como é que eu vou analisar essa sequência? Bom, a primeira passo é pegar essa sequência, então, e comparar com as sequências que estão lá depositadas no banco de dados para identificar. Para isso a gente faz o BLAST, vocês já aprenderam a fazer o BLAST, vocês sabem, né? Depois ainda eu posso ver se essa região, se ela codifica, né, um produto, e se esse produto é um gene, né, se esse gene é uma proteína, eu posso ver qual que é o gene que ela codifica, eu posso fazer análise da presença de domínios proteicos, eu posso buscar regiões regulatórias como promotores, e ainda posso estabelecer, né, o nível de parentesco através de relações filogenéticas, né, fazendo então a reconstrução filogenética, né, evolutiva dessa sequência para identificar o indivíduo. Tá? Bom, então lá no GenBank, né, vocês conhecem o GenBank, eu vou fazer o BLAST, eu vou colocar então essa minha sequência aqui e vou fazer o BLAST, né, e aqui eu estou mostrando aqui o programa Genius. Aqui eu abri várias sequências que foram obtidas, né, através do sequenciamento Sanger. Então eu tenho aqui o eletroferograma, olha como é que estavam bonitos, né? Vocês podem observar, né? Aqui eu tenho o cromatograma, né? Que os picos estão, né, únicos e uniformes, né? Bonito, né? Esse sequenciamento. Eu cortei aqui já a extremidade aqui, né? Para tirar uma foto aqui. Então, a vantagem desse programa Genius aqui, é um software pago, a gente vai usar ele em aula ainda, mas não baixe ele ainda, por favor, porque só tem 14 dias free de licença. Então, a gente vai usar esse software, vou ensinar vocês a usarem próxima prova para que vocês possam fazer a primeira prova usando esse software. Mas ele é muito prático, né? Então eu consigo analisar o eletroferograma de várias sequências obtidas via sequenciamento ao mesmo tempo. Né? Eu posso procurar também por regiões específicas aqui, né? Muito fácil. E eu posso também fazer o BLAST aqui dentro, né, desse programa. Então ele é muito prático de ser utilizado. E eu posso também determinar então qual que é a sequência lá. Então aqui, por exemplo, né, ele retornou o resultado ali. Bom, considerações finais. Então, é importante purificar e quantificar o produto DPCR, o DNA plasmidial, antes de enviar para sequenciar. A temperatura de anelamento lá ela é fixa, geralmente a gente faz a 60 graus, a reação de sequenciamento. E a análise dos dados ela não para com o BLAST.
né? Então não é só identificar a sequência, a gente tem que identificar qual que é o produto gênico, né? Se é uma proteína, a sequência de aminoácidos, fazer o depósito da sequência no GenBank, análise filogenética para caracterizar, né, a espécie, etc. Bom, vamos praticar. O que eu quero que vocês façam? Então, vocês vão receber, junto com essa aula, duas sequências Sanger. Então, como eu falei, geralmente a gente faz o sequenciamento em duplicata, né? Então, a gente manda um tubo com a mesma amostra só com primer forward e outro tubo com a mesma amostra só com primer reverso. Então, você vai obter duas sequências e dessas sequências você tem que fazer a sequência consenso, né? Então, como é que eu faço a sequência consenso? Então, tem uma ferramenta na internet chamada MAFT, né? Eu vou colocar lá, né, esse link aqui para vocês, vocês vão clicar e vão abrir o MAFT. Vocês vão, né, fazer o upload dessas duas sequências lá, vão ajustar o cursor para que ele ajuste, né, a direção da sequência automaticamente de acordo com a sequência, porque isso é importante. Porque uma foi sequenciada no sentido forward e a outra no sentido reverso. Então, para que as sequências fiquem no mesmo sentido, você precisa fazer o reverso complementar com a sequência reverso, para que você possa alinhar as duas. Então, o programa automaticamente faz isso desde que você marque essa opção. Retorne no campo input e cole ambas sequências no formato FASTA. Converta a sequência, né, no formato ABI em formato FASTA, né? Então tem um convertor também, uma ferramenta online que você pode fazer essa conversão. Você vai, né, então essa sequência que eu vou enviar para vocês vai estar no formato ABI. Vocês vão convertê-la então para o formato FASTA, né? Então é só mudar lá para o formato FASTA, escolher então esse arquivo, um f.abi, clicar em converter e faz o mesmo procedimento com a sequência reversa. Aí você vai abrir o arquivo, né, da sequência for, um bloco de notas. Você pode, provavelmente no seu computador, você não vai conseguir abrir esse arquivo, né, porque você não tem nenhum programa para ler sequências, a não ser que você tenha instalado alguma coisa aí, mas você pode clicar em cima dele, clicar com o botão abrir com e procurar pelo bloco de notas que você consegue abrir essa sequência, né, no formato FASTA no bloco de notas. Aí você vai fazer o mesmo com a sequência reversa, vai copiar os dados, né, para o arquivo 1F, salvando como 1F e 1R. Então, vocês vão juntar no mesmo arquivo a sequência 1F e 1R, né, e aí mudar o tipo para todos os arquivos e salvar no formato .fasta. Então, vocês vão ter um arquivo com duas sequências, a forward e a reversa, no formato FASTA. Volte no MAFT, faça o upload do arquivo 1F e 1R FASTA e clique em submeter. Depois de submeter, vai aparecer várias opções, vocês vão clicar em View, Start MSA View, em this Windows, clique em Extra e adicione em Add Consensus Sequence. Depois clique em Export, Export Alinhamento, clique em Salvar. Então vocês estão exportando o alinhamento. E aí você vai ter um arquivo chamado AllFASTA, né, no bloco de notas e copia a sequência consenso, né, somente a parte de nucleotídeos para o BLAST. Marca a opção Somewhat Similar Sequência e Show Results in New Window, clique em BLAST, identifica o microorganismo e o gene a qual corresponde essa sequência. Bom, vocês já aprenderam. E aqui uma coisa nova agora, eu quero que vocês simulem o depósito dessa sequência no GenBank. Para isso vocês vão clicar aqui, vão ter que fazer o cadastramento e vai ter vários passos lá. Então, primeiro vocês vão se identificar, colocar endereço, né? Adicionar então a sequência consenso lá, colocar os dados que vocês obtiveram lá do BLAST, de qual que é a espécie, né? E vai seguindo todos os passos até chegar em Finish Submission. E na última página vai ter o Review Correct. Vocês vão colar essa informação do Review Correct num documento Word e me enviar. Tá? Não é para vocês concluir o depósito, tá bem? É isso aí, pessoal. Tá? Qualquer dúvida, me escreva. Né? Grato pela atenção e até a nossa próxima.